Gostaria de saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindo ao canal da professora Manuela Barros, e nós estamos aqui porque temos adiante de nós a 7ª lição desta série de lições sobre heresias no tempo moderno, e vamos estar falando sobre as naturezas humana e divina de Jesus. Esta lição, ela seria o cerne, o centro daquela mensagem que eu, desde os mais velhos pastores que ouvi quando falava deste assunto, dizia: Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, este título, que não usa o 100%, mas falando das naturezas humana e divina de Jesus numa mesma pessoa, esta segurança que é clara na Bíblia Sagrada, é onde nós temos que colocar o nosso entendimento. É claro que é possível se aprofundar, que é o que o pastor Ezequias está nos levando, a nós, professores e aos alunos também, a entenderem um pouco mais profundamente, a olharmos para a Bíblia em mais detalhes, a tomarmos atenção em alguns detalhes, comprovando aquilo que nós já cremos e também entendendo que aqueles que erram em seus conceitos estão errando porque não estão conforme a Bíblia Sagrada. Então, é possível passar do 100% Deus, 100% homem em conhecimento? Claro que sim. É isso que nós estamos fazendo nesta série de lições. No entanto, eu estou introduzindo a classe com este pensamento. Por quê? Porque o que eu entendo é que esta simplicidade de mensagem nos ajuda a estarmos seguros na fé. Ajuda um novo convertido, ajuda alguém que entra numa escola de teologia a nível de bacharel, ajuda alguém que está estudando com os doutores das teologias, que vão estar entendendo e pesquisando e entrando nos mais pormenores que possam existir, se esta verdade, que Jesus é 100% Deus e 100% homem, enquanto estava neste mundo, estas duas naturezas estão presentes na vida de Jesus. Se nós soubermos esta verdade, que eu entendo é clara na Escritura, e nós vamos estar estudando um pouco disso aí hoje, Então, você está muito bem, graças a Deus. O problema acontece quando nós, nessas discussões de teologia, nos perdemos por aí, ou damos ouvido mesmo em nossa simplicidade a alguém que chegue com outras teorias. Então, o ideal é nós aprendermos a verdade, entendermos. É muito importante a segunda parte, hein? Porque aprender, a gente podia ter sido enganado, Mas é aprender o correto, entender que este correto está na Bíblia, Nós entendermos e sabermos onde está escrito lá, sabermos que está lá de verdade e então guardarmos isso. O demais pode ser feito, como nós estamos fazendo aqui, no entanto, começa às vezes até a ser desnecessário. E por causa disso, nós estamos inclusive fazendo um segundo tipo de aula no nosso canal. Neste trimestre exclusivamente, como está se tratando de assuntos delicados teológicos, nós vamos apresentar, como de costume aqui, o nosso roteiro, 3 tópicos, 3 subtópicos, esclarecendo as questões desta aula de hoje, da maneira que eu sempre apresento para os irmãos, numa tentativa de mostrar didaticamente o caminhar da lição, focando no nosso entendimento das coisas. No entanto, nós trazemos uma aula também neste canal que nós chamamos ela de aula simplificada. Esta aula é para que este entendimento que faz parte desta lição seja trazido de uma forma muito simples para que alguém que é novo convertido, alguém que talvez já esteja com a cabecinha cansadinha, de idade e etc, ou de situações quaisquer que sejam, e que não goste talvez também de teologia, dessas coisas. Quantas vezes eu digo isso? Porque já vi várias vezes, até fui criticada como professora nesse passado tempo. Me lembro a primeira vez que eu ouvi, a irmã falou da outra irmã que disse: irmã Manuela, aquela irmã falou de você que não entende nada da sua aula. Mas eu fiquei tão triste, irmão, Fiquei triste. Você imagina, você dá uma aula e uma irmãzinha dizer que não entende nada do que você está falando. E o que acontece é que muitas vezes, quando a gente não entende, você desconecta. Está olhando para o professor, mas não está entendendo. E para um professor isso é triste, porque o que nós estamos ali para fazer é para compartilhar algum conhecimento, aquela palavra com o aluno. Chega de introdução, Vamos lá à nossa lição de hoje. Nós vamos estar apresentando para você este roteiro de estudo em 3 tópicos que estão para
paralelos, o primeiro e o segundo exatamente paralelos ao primeiro e segundo tópico da lição. O terceiro vai ser um tópico que vai ser um sumário dos dois primeiros, mas conclusivo, e logo depois eu vou passar para um período curto, mas esclarecedor e questionador. Este último período da aula de hoje, que é depois do roteiro, eu vou estar questionando algumas coisas que estão na nossa lição e que talvez possa haver alguma divergência do meu pensamento, da maneira que nós vemos na Bíblia Sagrada, da maneira que você possa ter alguma dúvida também. Nós vamos fazer alguns questionamentos aqui, vamos abrir esta conversa, não no sentido de deixar cada um ter o seu, não. Nós vamos abri-la na Bíblia e vamos fechá-la na Bíblia, porque tememos a autoridade da palavra de Deus. Então vamos ao nosso roteiro primeiro, que diz: a promessa de um Messias humano é o primeiro tópico. Segundo tópico, as heresias contra um Messias humano. E terceiro tópico, as provas de um Messias humano. Ora, o título da lição fala das naturezas humana e divina. E eu estou falando só de humano. Não estou. Porque nos três tópicos eu usei a palavra Messias e eu usei a palavra humano. Ora, o Messias, apesar de ser um ungido, no sentido de ser aquele que salvaria, não é, a nação de Israel, a expectativa era que ele fosse enviado de Deus. Então, havia um Salvador da parte de Deus que haveria de ser enviado, estava sendo prometido, isso sobre os olhos principalmente do Antigo Testamento, desde o tempo que estas profecias começaram a ser trazidas para a nação de Israel. Então este Messias, este Salvador da parte de Deus, tinha o foco de restabelecer a nação de Israel. Nós vamos estar falando nesse primeiro tópico. Então há uma expectativa do povo de Deus, não é, de receber alguém da parte de Deus e que fosse ao mesmo tempo humano, viesse de Deus, mas fosse humano. Então nós vamos falar em primeiro lugar destas promessas. Vamos dividir este primeiro tópico em 3 subtópicos. Primeiro, ele viria da semente de uma mulher. Segundo, ele viria da descendência de Davi. E terceiro, ele seria um rei de um reino terrestre. Claro que a verdade ou as profecias sobre o Messias são mais do que essas 3, mas eu penso que essas 3 são centrais e cobrem de maneira geral este entendimento que nós precisamos aqui. Então havia uma promessa de um Messias humano, sim. Gênesis 3:15 é o primeiro tópico, viria da semente da mulher. Essa promessa foi antes, inclusive, da chamada de Israel. Foi antes do entendimento desta palavra Messias. Foi logo depois que o homem e a mulher pecaram no Éden, né? Se esconderam de Deus e Deus aparece então e traz uma palavra de maldição por causa do pecado sobre cada um daquelas pessoas ou daqueles seres envolvidos com a realidade do pecado. E um deles foi o homem, a mulher, não é? A serpente e a própria terra. Então, uma das palavras de Deus em Gênesis 3:15, ele diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Ora, esta maldição estava sendo falada à serpente, né? Não só haveria de caminhar agora pela terra, não é? Mas essa seguinte palavra já foi uma palavra profética com um significado para além do animal, senão para aquele que estava usando o animal, o tentador, que foi quem enganou, quem tentou, não é, a Eva, e subsequentemente o pecado chegou a Adão também. Então ele diz que da semente da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Nós sabemos, depois de toda a revelação bíblica, que esta promessa foi cumprida em Cristo Jesus, quando ele, na cruz do Calvário, ele venceu o poderio das trevas sobre o pecado do homem, não é isso? Dando esta vitória, participando a possibilidade de perdão para toda a humanidade, de reconciliação. Mas a primeira promessa deste Messias, deste Salvador humano, foi escrito aí em Gênesis. Ele viria da semente da mulher. E por vir da semente da mulher, era um homem. Amém. Ele seria contado como filho de uma mulher, ou seja, em nascer nesta terra como filho de uma mulher, ele seria alguém humano. Então, essa primeira promessa de um Messias, um Salvador, vindo da parte de Deus, não é? Mas que seria também humano. Segundo lugar, ele viria da descendência de Davi. Outras promessas que estão aí na Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz: "Livro da geração de Jesus Cristo,
filho de Davi, filho de Abraão. Então mostra nessa genealogia, são duas delas, escritas, não é, nos evangelhos, mostra que Jesus tem parte na genealogia de Davi. Isso é interessante e importante, por causa de uma promessa que foi feita a Davi, que não faltaria rei sobre o seu trono. Então, a história parece que a coisa se perdeu, quando de repente o rei, não é? Nós vamos ver aí na palavra profética próxima, que nós vamos ler em Lucas capítulo 1, não é? Vai ser levantado para sentar exatamente no trono de Davi, segundo a promessa de Deus Pai para ele. Então, primeira coisa, nós vemos que Jesus pela descendência, eu li só o primeiro versículo, mas isso aí é uma daquelas genealogias, né, que um vem depois do outro, depois é filho desse, é filho daquele, né? Lucas capítulo 1 e 32 é o seguinte texto, que é uma palavra profética falando, né, ante ao nascimento de Jesus, em verdade, quando Maria estava sendo informada pelo anjo, né, de que ela haveria de gerar este menino, fala-se dele o seguinte, o anjo: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, parte da profecia sobre Jesus é ele ser Filho do Altíssimo, portanto, Deus, né? E o Senhor Deus Pai daria a ele, a este Jesus, o trono de Davi. Então, a descendência de Davi era importante, que o Messias estaria vindo daí, e nós vemos que Jesus cumpre esta profecia, portanto, ele é o Messias, um Salvador, mas humano, que nasceu da descendência humana da linhagem de Davi. Termino com Apocalipse 5:5. Que diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os teus 7 selos. Aqui são duas colocações que já haviam sido profetizadas, que Jesus, ou o Salvador, ou o Messias, viria da tribo de Judá e que seria também descendência direta de Davi. E agora nós vemos na eternidade o anjo, né, o ancião, glorificando, explicando, falando desta pessoa que é Jesus, e estas duas profecias que o ligam a uma realidade humana estavam presentes aí. Terceiro, ele vai ser um rei de um reino terrestre. Ezequiel, capítulo 43, versículos 6 e 7, diz: e ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei eu, este homem que estava do lado de Ezequiel, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com seus cadáveres dos seus reis, nem os seus altos e etc. Então ali você sabe que este texto de Ezequiel, né, não faz muito tempo que nós estudamos este livro na escola dominical, o Senhor deu a Ezequiel esta visão, não é, do tempo que o Messias viria para reinar aqui. Ele tiraria aquela abominação que tinha até ali sido repetida na nação de Israel em relação ao templo, em relação ao seu Deus, mas este homem que estava revelando ao filho do homem, o profeta, não é? Falou para ele que este é o lugar do meu trono. Quem se assentaria neste trono para reinar? É Jesus Cristo. Ele diz: é o lugar onde vai estar a planta dos meus pés, aonde eu habitarei no meio dos filhos de Israel. Portanto, este reino que um dia Jesus vai estar participando aqui na terra será um reino terrestre, e esta é uma das profecias. Zacarias capítulo 14, versículo 3 e 4, depois saltaremos para o 9, diz: e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, a outra metade dele para o sul, e o Senhor será rei sobre toda o quê? A terra, isso. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Ora, este texto já mostra, não é, mais claro que antes deste reinado tomar lugar, vai haver uma batalha, vai haver uma situação difícil, e este Senhor vai vir em resgate, em ajuda do povo de Israel, e quando ele vier nesta oportunidade, vai ser quando os seus pés pisarão, e o lugar onde o Senhor
pousará o seu pé, está escrito aí neste texto, né, em Zacarias, que vai ser no Monte das Oliveiras. Então, esta vinda de Jesus para reinar, quando ele vier no fim da grande tribulação, quando nós juntamos as peças, não é, de Daniel, aí este texto de Zacarias, o texto do Apocalipse, então quando Jesus vier, não é, e ali vier salvar o remanescente de Israel no fim da grande tribulação, os seus pés, por fim, pisarão esta terra e ele vai ficar para reinar, o texto que nós conhecemos dos 1000 anos que ele reinará nesta terra como rei, conforme nós já lemos as outras coisas aí do reino terrestre. Então, nós, em primeiro lugar, evidenciamos que as promessas do Messias é para alguém que seria humano. Não só viria nascido da barriga de uma mulher, da semente da mulher, mas viria da descendência de um rei, do rei Davi, não é? E também se tornaria um rei para reinar aqui na terra, portanto, visto e tido como um homem aqui nessa terra também. Em segundo lugar, é o segundo tópico, nós vamos tratar das heresias contra um Messias humano. A primeira dela que o pastor nos traz a nosso aprendizado, reconhecimento, é o nestorianismo, e nós, contrário a eles, dizemos, não são duas pessoas. A segunda é o monofisismo e, em contrário a isso, nós dizemos, não está amalgamado. E, em terceiro lugar, eu vou colocar aí a mariolatria. E nós respondemos, a Maria não é a mãe de Deus. Então, estas são as três heresias que nós vamos extrair desta lição e colocar neste tópico. Então, a primeira dela é o nestorianismo. E nós afirmamos que não são duas pessoas, ou seja, não existia a comparação que eles fazem, né? O Nestor e seus seguidores, é que para entender a humanidade de Jesus, né, nós temos que entender que são visto como no caso de um casamento diante de Deus, né? Então, segundo o texto da nossa lição, diz que o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e divina, eram duas pessoas. Esta foi a acusação contra ele, esta é uma acusação contra a verdade. Em Jesus não há duas pessoas. Na Trindade há três pessoas, mas na segunda pessoa da Trindade há uma pessoa, como nós dissemos no começo da aula, 100%, ou podemos usar a palavra perfeitamente, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Então, a comparação de Nestor é com a ilustração do marido e da mulher serem uma só carne. Então, está escrito em Gênesis 2:24. Portanto, diz o texto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ora, neste caso, na visão de Deus do casamento, né, Deus está ensinando que para ele, quando um homem deixa o seu pai e sua mãe e se apega em casamento, né, faz o compromisso público com a sua mulher, com a família de sua mulher também, geralmente era assim, não é, de família a família, com a exceção com certeza de Adão e Eva, porque foram os primeiros que foram criados por Deus. Mas daí por diante, né, esta junção formal, né, então seria para Deus visto como uma só carne, no sentido que nós aprendemos pelo resto das Escrituras que não se pode dissolver este casamento, ou seja, se você quebrar este pacto, então você está pecando contra Deus por causa disso. Então, neste paralelo, dizem, olha, Jesus tem as duas naturezas dessa mesma maneira. São duas pessoas. De maneira alguma, jamais nós podemos comparar a pessoa, as naturezas de Jesus, com aquilo que Deus ensina ou que ele quis dizer com uma só carne do homem e da mulher, que nós entendemos claramente que são duas pessoas, mas na visão de Deus é como se eles fossem tão inseparáveis, e essa é uma boa bomba, né, para ensinarmos contra o divórcio. Para Deus, eles são tão inseparáveis como que Deus, ao olhar para ele, visse, não é, uma só pessoa, uma só carne, para além de também estar informando da junção que haveria a nível biológico, corporal, no ato sexual do casal. Portanto, nós, quando falamos do nestorianismo, nós dizemos contrário a ele, não são duas pessoas. Para entender Jesus não tem nada a ver com entender homem e mulher diante de Deus, casado. Amém? Pronto, acabou. Segundo, monofisismo.
Aí o texto fala que este termo ou esta doutrina, não é, que é herética, diz que para entender as duas realidades de Jesus, não é, as duas naturezas, ele disse que essas duas naturezas estão amalgamadas, fundidas uma com a outra, é a união, uma mistura de uma com a outra. Mas isso estaria contrário, ou pelo menos não seria prático para explicar o que verdadeiramente é. Não é que é uma coisa misturada com a outra, não. Ele é Deus. Quando estava aqui na Terra, ele era Deus. Nós vamos falar, inclusive, mais alguns detalhes na explicação da aula que vem, porque é para aí que o pastor Ezequias vai caminhar. Mas ele é também 100% ser humano, que é uma das partes que nós vamos estar chamando a atenção maior ainda nesta aula de hoje. Então, este exemplo, do mesmo jeito que o marido e a mulher não são bons exemplos para identificar ou entender a coexistência das naturezas de Jesus, dizendo que são duas pessoas, está errado. Também dizer que é uma fusão das naturezas também não é a melhor maneira e posso dizer também não é correta de explicar as duas naturezas de Jesus. Por isso nós dizemos, não está amalgamado. O texto áureo da nossa lição, que é Romanos capítulo 9, versículo 5, nos deixa isto claro. Dos quais são os pais, o texto diz, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então o que eu vejo aí neste versículo? Não é tão óbvio, porque não está falando sobre a natureza, mas menciona qual? Primeiro, Paulo diz que ele é Cristo segundo a carne. Ora, se alguém é segundo a carne, é um ser humano. Essa é uma colocação bíblica, uma colocação paulina de, quando se fala da carne, se fala da realidade do ser humano que está na sua carne, ok? Então ele diz, dos quais é Cristo segundo a carne, ou seja, o Cristo humano. Aí ele diz, o qual, ou seja, esse Cristo é sobre todos. E é o que mais? Deus bendito eternamente. Então, nesta palavra de Paulo, ele menciona a pessoa de Jesus distintamente as suas duas naturezas. Não colocou como duas pessoas, não colocou-a como amalgamadas, mas neste caso ele distingue as duas naturezas dentro da pessoa do mesmo Jesus, que ele é Cristo segundo a carne, mas que ele também é Deus bendito eternamente. Amém? Então, este exemplo esclarece o contrário ao monofisismo e por isso nós somos contrários a ele. A mariolatria, com certeza sabemos que ela não é mãe de Deus, né? Ela foi escolhida, nós vamos ler o texto aqui, para ser mãe de Cristo, mas um versículo muito interessante, profético inclusive, que todos nós conhecemos, mencionamos várias vezes no Isaías capítulo 9, versículo 6, é um texto que traz à tona esta realidade. Diz o texto, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí o versículo continua dizendo o seu nome será, né, maravilhoso, conselheiro, mas essa primeira parte é que interessa para nós. Ora, um menino nasceu porque como ser humano, o menino nasce do ventre de uma mulher, né? E isso aconteceu. Quando essa profecia foi cumprida, o menino Jesus nasceu da barriga, do ventre da pessoa de Maria. Mas, quando isto acontecesse, quando este fosse o Messias, ao mesmo tempo que há um menino nascendo, há um filho sendo dado. Aleluia! E esta é a parte do Cristo, do Filho de Deus Pai, do Verbo, do Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade. Este Filho de Deus foi não nascido, ele foi entregado. Isso é uma palavra já interessante, que nos vai começar a esclarecer uma coisa que eu nem queria nunca falar sobre isso, mas o pastor Ezequias colocou na lição que vem mais forte e a gente vai explicar, e uma das explicações está nesse texto. O Espírito de Jesus, que é um ser espiritual, ou seja, a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, que era um ser espiritual e eterno, único, porque só Deus é eterno, nós já estudamos muito sobre isso. Ele foi dado, ele não foi criado. Então não houve a criação de um novo espírito, houve este Deus que é espírito, a segunda pessoa da Trindade, que encarnou, que foi dado ao homem, à humanidade. Então neste dia, eu não vou continuar aqui, porque essa explicação vai dar panos para mangas e a gente vai cuidar dela na próxima aula, mas já entendemos aqui que no processo do nascimento de Jesus, a profecia diz claramente que um menino, ou seja, um homem, nasceria de uma mulher,
né? Mas um filho foi dado, não foi nascido, não foi criado. Ele simplesmente foi dado, foi entregue, conforme o texto que nós conhecemos de João 3,16, tão familiar para nós. Então vamos ainda ler o texto de Lucas, capítulo 1, né? Que o anjo está aí falando com Maria e explicando isso para ela. Eis que em teu ventre, diz o texto, conceberás e darás à luz um filho. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Vamos ao 34 e 35. E diz Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, com S maiúsculo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Então o que nós encontramos aí é que no ventre de Maria estaria o Filho de Deus, que é Deus. Apesar de que seria filho dela, reconhecido humanamente como filho dela, ele seria Deus e o Filho de Deus. E o anjo está dizendo para Maria: o Senhor vai colocar aí, porque ela questionou. E é nesse sentido, até algum irmão me perguntou da aula passada, diz: irmão, como é que Maria não era mãe de Jesus? Ela era mãe de Jesus. Agora, o que eu expliquei na classe passada, eu vou fazer mais claro agora, é que Jesus não era filho humano igual todos nós, da junção celular de um pai com uma mãe. Nós sabemos que para um filho nascer é um amalgamar, não é nesse caso, uma fusão, melhor dizendo, de duas células. Uma é da mulher e outra do homem. Então a junção destas duas células, não é que traz o DNA de cada um destas partes, então se forma uma criança, não é? A partir dali, com certeza, com o seu crescimento, se forma uma criança dessa junção dos dois. E isso não foi o que aconteceu com Maria. Foi o que ela perguntou. Ela disse: Senhor, eu não posso engravidar, não tem jeito de nascer. Não pode. Então, o que aconteceu foi que o anjo disse: você vai receber a visita do Espírito Santo e a virtude do Altíssimo vai te cobrir e aí você vai dar à luz. Eu vou fazer uma colocação aqui que não vale a pena a gente mexer com isso. Mas pode se perguntar, já ouvi das duas maneiras. Tem certo e tem errado? Irmão, para mim não faz diferença. Se foi a fusão da célula de Maria feminina com uma parte, entre aspas, masculina, mas trazida, não é, por Deus para que houvesse essa fusão, ou se o êmbrio já estava pronto e colocado somente no ventre de Maria para que todos os efeitos ele fosse filho da mulher, não faz diferença. Há um dessas colocações que faz mais sentido do que o outro para entendermos a teologia. Mas honestamente, irmãos, Deus tem poder para fazer as duas maneiras e não faz diferença para nós absolutamente nada. Esse tipo de coisa que eu falo, mexer aí pra quê? Amém? E se um vê de um jeito e outro, não faz diferença, deixa este assunto quieto. Simplesmente leia o texto e diga o que o texto diz. Maria perguntou como vai ser, porque não tem a semente de José, não vai dar certo. E aí o anjo disse: vai visitar a presença do Espírito Santo e você vai engravidar. Acabou o assunto. Então, escute por favor como é interessante. Agora, era filho de Maria? Claro que era, mesmo que não use a célula dela, ok? Por quê? Porque saiu dela. Para todos os efeitos humanos, saiu dela. E ele era conhecido como filho de José. Na sociedade, escute por favor. E é bem interessante quando a gente estuda mais profundamente disso e das genealogias, porque das duas genealogias de Mateus e de Lucas, uma é de José e a outra é de Maria. E cada uma tem um significado diferente. No entanto, isso é importante porque ele humanamente ele era tido como filho de José e de Maria. Amém? Ainda que nós conheçamos, e Maria conhecia, não é? Que aquela gravidez não veio da fusão da célula de um homem com uma mulher. Amém? Então é neste sentido que eu disse que ele não era filho da fusão natural, mas como humano ele saiu de uma mãe. Então quando ele pediu para João, por exemplo, para cuidar dela quando ele estava na cruz e disse: João, eis aí a tua mãe, né? E ela, eis aí o teu filho. Ele estava cuidando da mãe, daquela pessoa que criou a ele. Não só ela pariu a ele, não só ela cuidou a ele, ela foi com ele em Jerusalém. Nós vemos no passar da vida a presença da mãe dele com Jesus. E era conhecida para todos os efeitos de mãe. Se a célula dela participou no DNA ou deixou de participar, irmãos, não faz diferença absolutamente nenhuma. Amém? Então, ela era a mãe humana de Jesus? Sim, esta é a resposta bíblica. Amém? Pronto. Mas ela era mãe de Deus? Claro que não. A essência divina de Jesus veio
de Deus, né? Ele é Deus, mas aceitou o projeto de Deus Pai e sendo Deus se fez carne e se encarnou, e Maria não tem nada com a questão divina nesse assunto, inclusive ela ao questionar só aprendeu alguma coisa, que a virtude do Senhor visitaria ela e que colocaria no ventre dela o Filho de Deus. Será que isso é suficiente para nós? Para mim, basta, chega, deu até de sobra. E se você concorda, diga amém, por favor. Aleluia. Então vamos lá, as heresias nós falamos de 3 aí. E para quem falou, irmã, tem uma aqui que vai estar faltando. Depois a gente vai falar dela depois do último tópico. O último tópico vai ser as provas de um Messias humano. São 3. Primeiro, Jesus era Deus, ele era o Verbo. Segundo, Jesus estava homem, ele se encarnou. E terceiro, Jesus estava simultaneamente Deus e homem. Ora, neste tópico eu estou fazendo uso de um palavreado que eu usei na classe simplificada passada. Baseado no texto de Filipenses capítulo 2, nós tomamos atenção nas palavras do texto e esclarecemos a cada um de nós a situação de Jesus quando estava no céu, que ele estava em forma de Deus, não é isso? Algo que aconteceu com ele, vamos falar isso daqui a pouco, tá? Mas ele aniquilou-se a si mesmo, o que quer que isso signifique, e ele se fez em uma outra forma, em forma de homem. Então, em forma de homem, ele ainda era Deus. Escute, por favor, que isso é importante, simples por um lado, ao mesmo tempo profundo. Mesmo em forma de homem, semelhante aos homens e em forma de homem, as duas palavras estão lá no texto bíblico, uma no 7 e outra no 8, ok? Ele não deixou de ser Deus. Então, o que quer que seja a aniquilação, eu já vou adiantar alguma coisa aqui. Não deixou em nada de ser Deus. Então, ele sendo Deus e estando em forma de Deus, aí é que eu faço a diferença do ser e estar. No céu, o ser e estar eram a mesma coisa. Ele era Deus e estava em forma de Deus. Na terra, ele era Deus, porque ele continua sendo Deus, mas ele não estava em forma de Deus, ele estava em forma de homem. Então, esta distinção me veio a fazer entender e esclarecer esta realidade de Jesus. Então, para ele ser 100% Deus e 100% homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, este entendimento me sobra. Porque, como eu disse no texto de Filipenses, ele era Deus e estava Deus. Viu? O era e estava? Uma coisa só enquanto ele estava lá. Quando ele se fez carne, que foi por um pouco tempo somente, pouco tempo, que ele veio cumprir a sua missão. Neste tempo da encarnação, ele continuou sendo Deus. Então, ele era Deus ainda enquanto encarnado, entendido? Mas ele não estava em forma de Deus. É essa a distinção que eu vou fazer neste tópico. Vamos falar do primeiro, ele era Deus, ele era o Verbo. João 1:1 foi o texto que nós usamos para a classe simplificada, as duas classes atrás, na lição de número 5, nós primeiro fizemos. Nós trabalhamos com muita minuciosidade, com linguagem muito simples, para explicar a cada um dos alunos esta realidade. E o texto é simples. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O finalzinho do versículo diz o quê? O Verbo era Deus. Este Verbo é quem? É Jesus. Então, o Verbo era Deus, Jesus era Deus, ele estava no princípio, ou seja, antes da criação com Deus. Então, este Jesus que era Deus, ele era o Verbo, este ser espiritual, e esta é a prova de um Messias humano. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, mas ele também agora, que é o segundo subtópico, vai se encarnar. Então, aqui eu estabeleço a primeira parte do nosso ensino antigo das Assembleias de Deus, mas não só das Assembleias de Deus, da Bíblia Sagrada, que é Jesus era perfeitamente Deus. Enquanto aqui na Terra, ele era também perfeitamente Deus, ou 100% Deus, que é como eu aprendi do meu pastor. Segundo, Jesus estava homem. Ele se encarnou. Baseado no texto nós já falamos, mas vamos ler primeiro João capítulo 1, versículo 14. Diz: o Verbo se fez carne, tá aí, é a encarnação. Ele mudou, ele se fez, ele se transformou, no melhor sentido, não é transformação, porque não seria a palavra, mas ele se fez em carne, né? E habitou entre nós, diz o texto, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, esta encarnação e o fato dele vir habitar entre nós, né? Então, ele estava agora
como diz o texto de Filipenses, em outra forma, em outro lugar, em outro ambiente, em uma outra situação que a gente tem que entender para ele ser 100% homem. A situação que ele estava chama-se situação humana, chama-se humanidade, chama-se encarnação, chama-se ter um corpo físico. Sim ou não? Ok? Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, o que quer que isso signifique, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, ele estava em forma de Deus, é o versículo 6, que eu não li aí, mas é o que diz. Aí, ele passa por algum tipo de transformação, que aí o texto, as palavras são elas, aniquilou-se a si mesmo. O pastor Ezequias menciona que o original é traduzido por esvaziar-se. Aniquilar-se, esvaziar-se, o que é que significa neste momento? Isso, na prática, ele fez. Para quê? Para se achar em outra forma. Porque no versículo 8, as primeiras palavras é sendo achado em forma de homem, ok? Então, neste segundo tópico, nós falamos que ele estava homem, amém? Ele não era homem, ele era o Filho de Deus. E é por isso que eu digo que essa colocação aí me ajudou muito a esclarecer e eu espero que de alguma maneira ajude a você também. Em terceiro lugar, nós vamos trazer essas duas coisas juntas, fechar com os 2 versículos bíblicos aí, um a gente até já mencionou, e eu penso que está tranquilo para o nosso entendimento. E para mim é o que eu digo, irmãos. Já basta. Aceito, já falei de alguma coisa aqui sobre a questão da semente de Maria, etc. Mas não gosto, não falo. Se alguém me perguntar na sala de aula, eu respondo, tá? Mas, como eu respondi a você, já falei com você, talvez até alguém na sua sala de aula traga isso à tona e talvez não. Fale se você quiser. Eu nem acho que seja necessário para falar disso nada. Simplesmente diz que ela não é mãe de Deus, cita os versículos, fala o que diz a Bíblia e acabou. Não precisa falar os detalhes. Amém? Porque não edifica. Não edifica. Agora, se alguém já na sua cabeça tem essa dúvida, ô irmã, como é que foi? Não sei, irmã, é mistério de Deus. Agora, de um jeito ou do outro, faz diferença? É isso que eu pergunto. Não faz, irmãos. Então, nós não vamos descobrir. Sabe qual é a verdade? Vamos falar aqui bem tranquilo entre nós. Ninguém vai saber. Eu disse para você, eu tenho uma opinião, que por acaso meu pastor foi a primeira pessoa que falou isso, e eu falei, olha, realmente faz sentido. Que na lógica faz sentido. Mas eu encontro em Deus o poder de fazer da outra maneira também. Sem mudar nada na minha fé. Absolutamente nada. Porque aquilo que eu mencionei no começo da aula é o que tem que ficar. Então, professor, tome o cuidado de não deixar o nosso crescimento de conhecimento, de nomes e de heresias, tirar a simplicidade do que nós conhecemos desde os nossos pais na fé. Aleluia! Não só os pais na fé, apóstolos de Jesus, escrito na Bíblia, mas nossos pais na fé da nossa denominação, que eram escorneados por pessoas simples, mas nessa simplicidade eles conheciam a verdade e ninguém os abalava. Qual o problema hoje? É que nós estamos indo atrás de um mundo teológico que fica inventando coisa, irmã. Olha, quem entra neste mundo, eu nem desejo a ninguém, para ser sincero. Porque eu sinto, irmã, é só cada um quer achar uma coisa nova, encontrar uma coisa mais profunda. Não sei. Não tem fim, irmãos. Então, se nós resumirmos como escola dominical, irmão, tenha pena dos seus alunos. Confunda a cabeça de ninguém, não, irmão. Você gosta disso? Quer estudar? Estude. Tudo bem. Se você já está seguro na fé, quer conhecer mais, saber... Não vejo problema, desde que você esteja seguro na fé. Agora, deixe presente aos seus alunos primeiro. Ao invés de trazer a confusão e a questão antes, segure eles na fé, ancore na fé da verdade. E a fé da verdade é simples. Jesus, enquanto estava aqui nesta terra, ele era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Não precisa explicar mais. Leia a Bíblia, os versículos bíblicos, acabou a questão. Amém? Agora, se você quiser mais, alguém tem uma dúvida, então por isso que às vezes a gente aqui discute uma outra coisa para que nós, como professores, possamos crescer. É como eu disse, eu não vejo nada errado, desde que estejamos ancorados na fé. Então, se eu e você estamos nesse lugar e podemos discutir alguma coisa a mais, também não, como eu disse, não vejo problemas maiores. Acho muitas vezes desnecessário, mas não vejo problemas maiores. Mas peço em nome de Jesus que você, como professor, entenda que a sua missão numa escola dominical, isso é muito importante, irmão, é ancorar os alunos na fé da palavra. É esta fé, esta palavra, essa doutrina que um dia você foi ancorado. Ninguém te move dela, porque você sabe que é a verdade. Amém?
Então daí você pode escutar, alguém falou, você fala, não, isso aí tá cheirando mal. Por quê? Porque você já sabe a verdade, irmãos. E não vai abrir o coração, que Deus te guarde. Porque é o que acontece com muitos, né? Quem envereda por aí de conhecer demais e acabam sendo picados ou caem na conversa da velha serpente. Enfim, vamos, chega disso. Vamos ao texto aí de Isaías 9,6, que fala esta junção das duas coisas, que é o cerne da verdade bíblica que nós aprendemos. Ele estava na terra, Jesus, humanamente, simultaneamente Deus e simultaneamente homem. 9,6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Tá aí. Quando aconteceu o cumprimento da profecia vinda do Messias, aconteceu isso. Era ao mesmo tempo um menino nascendo, ou seja, um homem, um ser humano, e ao mesmo tempo um filho sendo dado, ou seja, Deus sendo encarnado. Era ele, era o verbo, acabou. Simultaneamente. 1 João 1:1, ainda mais um texto. Ora, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ora, o que era desde o princípio é a palavra da vida. É o ser eterno. É o verbo. É o Filho de Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Mas João diz, este nós vimos com os nossos olhos, que a gente ainda diz no Brasil, né? Que a terra há de comer, né? Nossos olhos, humanos. Por quê? Porque ele se fez homem. Nós o contemplamos. E as nossas mãozinhas o tocaram, era carne e osso, aleluia. Então, esta realidade da existência simultânea, enquanto ele estava aqui, de Deus e de homem está aí, comprovada na Bíblia, e é isso que nossos alunos queridos, nossos irmãos em Cristo Jesus, precisam ser arraigados nessa verdade, né? Já basta confusão neste mundo, mas como tem confusão, como tem questão, então eu vou passar para a parte que é pior para mim, eu vou falar sobre o kenoticismo. Né? Por que é pior para mim? Porque eu concordo em parte com isso aqui. Aí você vai dizer, irmã, você é herege. Pronto. Aí eu digo, eu também me assustei, irmão. Falei, pronto, o irmão disse que isso aqui é heresia da atualidade. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Aí alguns já vão se levantar e dizer, é porque é mulher. Porque mulher não tem que ensinar doutrina. Tá vendo o que dá? Aí eu vou responder primeiro que essa doutrina não é minha. Quem me ensinou o que eu creio hoje, o que eu ensino hoje, foi o meu pastor, que é um homem. Um servo de Deus, alguém que nasceu e cresceu na fé e viveu, são 86 anos que ele está hoje, nas Assembleias de Deus. E num tempo da Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus era a Assembleia de Deus, não estou querendo dizer que não seja hoje, mas as coisas eram um pouco diferentes. Ele tem uma história, aleluia, na igreja, não é? da nossa igreja, da nossa denominação, e com isso eu não estou defendendo. Aí alguém, até como meu esposo está falando da questão dos concílios, né? Irmão, mas o concílio negou e disse que era heresia. Ora, vou te defender já esse assunto, antes de eu começar a explicar aqui os pormenores, para a gente já se acertar alguma coisa aqui. Ora, concílio pode ser voz de Deus? Pode. Pode ser voz do homem? Pode. Pode ser voz do inimigo? Pode. Por que eu digo isso? Porque já aconteceu. Por exemplo, nós, dentro da Assembleia de Deus, e quero entender que biblicamente, não cremos que o nosso Deus assinale pessoas para o céu e outras pessoas para o inferno. Esta é uma das molas mestres de uma teologia chamada calvinismo. Nós cremos que Deus dá a liberdade do homem aceitar aquilo que a graça oferece, que é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ora, isso há outro nome teológico para isso, que alguém, um homem, né, um teólogo, defendeu. E um certo dia, ambos estes teólogos foram a um tribunal, foram a um concílio. Agora eu te pergunto, você sabe quem ganhou no concílio? Alguém sabe aí, né? Pois é, Calvino. Agora a pergunta é, por que o concílio humano, mesmo que sejam de pessoas doutas, pessoas capacitadas, pessoas crentes, tidas como crentes, como servos de Deus, como um entendimento de Deus no mundo, votaram ou entenderam, concluindo que o nosso Deus é alguém que elege pessoas para o céu e outra para o inferno, eles estão certos? Não estão. Então, isso na história, existe exemplos com S de um lado e de outro. Concílio de Jerusalém, por exemplo, está na Bíblia, o seu veredito, não é? Foi um veredito bom,
E nós não julgamos nem nada, nós aceitamos porque está na Bíblia, é a verdade. Entendemos, então, questão de ser concílio não é a prova final para mim, como crente, tá? Aqui não estou falando nem que seja mulher, homem, ser pastor, deixar de ser, se eu sou teólogo ou deixo de ser, não. Como crente, a minha prova maior. Agora, aí meu esposo perguntou para mim, mas então por que ele põe que negócio de concílio? Porque faz parte. Eu também, em ensinar determinadas realidades da história da igreja, ou mesmo doutrinária, quando um concílio de crentes, principalmente os primeiros, né, aprovam alguma realidade doutrinária, em contrário a algumas heresias, inclusive da época, nós nos alegramos e mencionamos como um fator adicional histórico, não é? Porque essas pessoas, enfim, como eu disse, eram doutas e etc, etc. Agora, é garantido? Não. O que é garantido é a palavra de Deus. Ora, sendo dito isto, agora que eu já disse aqui que todo mundo aqui é herege, conforme o concílio, amém? Porque nós não adotamos o calvinismo, é uma teologia humana e não divina. Tendo visto isso que nós estamos no mesmo barco da heresia, vamos ver se estamos juntos neste outro aqui também. Complicado para eu falar isso com os irmãos, viu? Mas enfim, vamos lá. Então, o quenoticismo, ele é baseado, segundo o entendimento aqui do pastor Ezequias, é baseado no entendimento de Filipenses 2:7, que nós já comentamos com os irmãos aqui, de que Jesus se esvaziou. A palavra, inclusive, vem deste termo, né, grego, keno, que é esvaziar. Então, essa doutrina, né, diz que Jesus se esvaziou dos seus atributos, que eu chamo de naturais, o pastor chama de divinos. Eu mencionei ele aqui embaixo daqui a pouco. E aí ele tomou uma forma de homem para ser 100% homem. Então, eu vou botar aqui embaixo, você pode acompanhar comigo. Infelizmente, eu podia até ter colocado em tópicos aí, mas por questão de espaço no papel, eu não pus em tópicos. Mas tenha paciência e leia comigo lá embaixo. Quenoticismo está no roteiro. Se você não baixou o roteiro, não conhece, vai aparecer na tela aqui o texto, tá? Mas também você pode baixar este roteiro e imprimir, fica à vontade. Então, por causa do texto de Filipenses 2:7, o texto diz claramente que houve uma aniquilação, houve um esvaziamento, ok? Isto é o que o texto diz. Isso ninguém pode tirar, nem o pastor, nem a minha pessoa, nem o meu pastor, nem teólogo nenhum pode tirar das escrituras aquilo que a escritura diz. Jesus estava em forma de Deus e ele aniquilou-se, ele esvaziou-se. Ora, o que nenhum de nós tem certeza 100%. Vou dizer para isso e vou provar por que nós não temos certeza 100%. É igual a história da Maria. A gente pode achar um mais lógico, mas a gente não tem certeza 100%. E graças a Deus por isso, irmão, porque ninguém torna-se dono da verdade. Amém? A palavra de Deus é a verdade. Ponto. Amém? Então, o que significa aniquilar-se? O que significa esvaziar-se? O que é que foi que ele deixou? Qual foi a mudança? O que aniquilação existiu para ele ser achado em uma forma de homem? Isto ninguém tem 100% de certeza. Quais são as possibilidades? Pastor Ezequias pôs uma que eu não tinha pensado. E está, na minha opinião, ao ler a dele, falei, certíssimo, é bíblico. Qual foi? Primeira coisa que ele falou, ele deixou a sua glória. Texto bíblico comprovando, verdade, Jesus deixou a sua glória e veio estar no nosso meio. Amém? Ainda que tem um texto que diz que nós vimos a sua glória aqui, mas glória tem muito significado. Está vendo como é complicado o assunto, irmão? A palavra glória, eu fiz um estudo uma vez, eu penso que eu nomeei 8 ou 9 significados de glória na Bíblia, diferentes, distintos um do outro. Então, eu não posso negar biblicamente que uma das mudanças pode ser única, como eu penso que a colocação do pastor Ezequias é essa. A única coisa que ele deixou foi a glória para poder... Essa foi a aniquilação. Este foi o esvaziamento que fez dele homem. Eu não concordo, mas concordo que deixar a glória foi uma delas. Amém? Ora, sim. Vamos seguir o texto lá embaixo. Colocação do pastor Ezequias. Jesus, sem os atributos divinos, é menor do que Deus. E aí eu pergunto, coloco uma interrogação na frente e pergunto. Será que Jesus, sem os atributos divinos... que eu listei lá embaixo, onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, imutabilidade. Sem isso, ele deixa de ser Deus? Segundo a colocação do pastor Ezequias, sim. A minha resposta seria não. Vou explicar, calma aí. Ele não deixou de ser Deus, mas ele estava. Ele não era menor do que Deus por ter
deixado para trás estes atributos, mas ele estava menor do que Deus enquanto estava aqui. Por causa da forma, por causa do mistério da encarnação, por estar sendo homem. Não há como sair, ele estava menor. Se ele tem que ser 100% homem, esta forma é menor por natureza do que Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele era Deus. É isso que eu estabeleci durante toda esta lição. Ele não deixou de ser Deus em nada. Mas e os atributos, irmãos? Pronto. Aí a gente tem que descobrir se estes atributos são parte do esvaziar-se. E para isso a gente tem que ter outros textos bíblicos. Vamos seguir aqui a leitura. Eu coloquei aí, não, mas ele está menor por causa da forma de homem. Aí eu botei em parênteses aí, o comentarista responde que sim, é menor. Apesar de diferente entendimento, sua defesa, escute por favor a minha palavra aí, isso aí sou eu, tá? Escrevendo para você. A defesa dele, a defesa do pastor Ezequias, que eu não sei se tem isso escrito, não tomei tempo para pesquisar no estatuto de fé da nossa denominação, ok? Se chega a estar ali. Mas eu digo, a sua defesa está corretíssima, porque ele está defendendo que Jesus era Deus ainda em carne. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que ele não esteja 100% correto de dizer que ao Jesus ter deixado os atributos divinos e estar encarnado, ele seja menor do que Deus, eu não acho que seja correto. Eu acho que a defesa dele está 100% correta. É o que eu disse. O principal é a gente entender o que é certo. E o que é certo? Jesus, em sua humanidade, vindo neste mundo, já falei, eu acho que umas 5 ou 6 vezes aqui, né? Ele era perfeitamente homem. E ele era perfeitamente Deus. Se alguém repete isso, irmãos, tá em boa doutrina. E a palavra, o questionamento do pastor Ezequias, tem claramente, para mim é evidente, o desejo de ancorar esta verdade. Agora, pode ser que ele ou eu ou outras pessoas que eu já disse, que eu não estou defendendo só o que eu crio, não fui eu que inventei isso, por acaso. Nem sabia, irmão, que alguém já tinha falado no passado que isso está por aí e etc, né? Mas disse do meu pastor, e não cai em descaso nem do meu pastor nem de mim, enfim, se você quiser, fica à vontade. Mas estou fazendo aqui porque nós podemos conversar e é isso que os teólogos fazem, é isso que... Enfim, é para isso que estudam aí. Volto a dizer, irmão, se eu pudesse, eu traria todo mundo para a simplicidade e não falaria nada disso. Por que eu estou falando? Porque tá na revista. E se você tiver dúvida, eu já estou esclarecendo aqui, porque eu mesmo tenho. Eu questiono a colocação dele. Amém? É pecado isso? Não, irmão, não é pecado. Pecado é pecar. Se você negar a verdade das escrituras, né? Então isso é pecado. No entanto, questionar, aprender dela, porque eu disse, eu gostaria muito que o texto da escritura sagrada, sobre tudo, sobre Deus, sobre a salvação, sobre tudo, fosse como num livro de teologia, que tá tudo lá um depois do outro e diz assim, e o pior que os livros de teologia de hoje, meu Deus, hoje antigamente ainda dizia o que é, como é, e tá e acabou, era assertivo. Agora os livros de hoje um pensa isso, o outro pensa aquilo, e o outro pensa que é tanta opinião. É isso aí. É tanta discussão que aí você aprende a teologia do fulano, a teologia do ciclano, e acaba que, enfim, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos ficar no essencial. Mas eu vou acabar de ler o que eu escrevi aqui com você, tá bom? Então eu acesso que a defesa do pastor Ezequias, da nossa denominação, da nossa fé, é 100% correta. Ora, se tiver os atributos divinos... Essa é a minha pergunta em resposta. Em resposta à colocação dele, que eu acho que não está 100% correta, eu perguntaria de volta. Se Jesus tiver os atributos divinos enquanto em carne, será que ele era, eu estou fazendo a pergunta reversa, 100% homem, perfeitamente homem? Existe algum homem, é o que eu coloquei, algum outro homem que tenha... Algum outro homem, 100% homem, pode ter em sua encarnação, em sua realidade de homem, atributos divinos, determinados atributos. Até vou chegar nisso aí, porque nem todos. Tem uma irmã me escreveu, eu falei, irmã, olha, a onisciência eu vejo claro por estes versículos. E eu concordo com a irmã. Ainda tem onde questionar, mas concordo. Prefiro concordar assim, porque toda vez que a gente, entre aspas, até erre, mas dando crédito à divindade de Jesus, a gente se sente melhor, graças a Deus. Porque ele era Deus, não muda nada da verdade, irmão. Que eu tô falando pra você, você tá vendo que eu tô agoniada, né? Tô. Por quê? Porque não muda a verdade, tá? Então vamos lá. Existe algum outro homem que tenha tido os atributos divinos? Claro que não. Só quem pode ter esses atributos divinos, que eu chamo de atributos naturais, é Deus.
Agora a pergunta dela, quando ele estava aqui, ele estava com esses atributos? Aí eu pergunto, ele poderia ser 100% homem com estes atributos? Na minha lógica, não. Mas também Deus não tem que obedecer à minha lógica. Tamo juntos? Tá difícil, né? Se complicou pra você, se deu nó e você quiser sair, tem problema não. A classe simplificada não tem nada disso, tá bom? Vai estar boa, amistosa, bíblica. Não tô dizendo que eu também não esteja na bíblica aqui, não. Mas enfim. Mas se você tá gostando dessa conversa, continue aí que a gente já tá chegando no final. Ora, um homem tem sim, pode ter sim atributos morais. Porque quando eu falo de atributos divinos, Deus tem 2 tipos de atributos. Ao mesmo tempo que ele é soberano, onipotente, ele é amor. Ele não tem amor. Ele é amor, ele é justiça, ele é santidade. Então, essa distinção são atributos naturais ou divinos, como o pastor chama aí, que são só de Deus. E por isso que eu digo só de Deus. E existem atributos que são de Deus, portanto, provêm de Deus, porque são a essência dele, mas são morais. E estes atributos um homem pode ter. Só quem teve eles em perfeição foi Adão, que foi o primeiro ser criado, que foi criado perfeito. Então, Adão não tinha, inclusive o texto fala, eu botei duas referências aí, que Jesus era o prometido para ser o segundo Adão. Um que era um espírito criado, o outro que é um espírito ou uma alma vivificante, ou seja, ele já veio, ele não foi criado, ele veio para dar vida. Por isso que ele é espírito vivificante. Amém? Então, este Jesus, o segundo Adão, ele é espírito vivificante. Mas, neste paralelo, o primeiro Adão, porque ele disse, é semelhante. É semelhante, você pode ler os textos aí depois. Aí, este primeiro Adão tinha os atributos morais de Deus. Ele era perfeito, ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Mas ele não tinha os atributos divinos, conforme o vocabulário usado aqui, ou o que eu chamo de atributos naturais divinos, ok? Isso Adão não tinha. Porque ele não era Deus, amém? Mas Deus deu a ele os atributos morais, porque estes Deus pôde fazer. Mas ele só tinha imperfeição, Adão pecou, estes atributos morais foram alterados, corrompidos, tirados, enfim. Isso é assunto para outra oportunidade. Aí eu cito aí, onipotência, quais são eles, né? Soberania, onipresença, onisciência, eternidade e imutabilidade. Agora, quando Jesus evidenciou, é outra pergunta, a onipresença enquanto encarnado. Então, vamos tentar achar um atributo que a gente possa concluir que Jesus, por ser humano, 100% homem, não pôde ter entre os atributos divinos. Eu nomeei esse o mais impossível de todos, porque dos outros tem uma explicação, tem versículos que vão provar, vão mostrar que talvez ele não tenha trazido estes atributos. Aí, da onipresença é onde eu não posso sair. Pelo menos eu não encontro. Se você encontrar, fica à vontade de me falar. Aonde que há um versículo bíblico que ele estando aqui, como homem, ele mostrou ou demonstrou a onipresença. Aí talvez até você pode dizer, irmã, olha, ele não demonstrou, mas como o pastor explica aqui, não é questão dele ter usado. Ele trouxe, porque ele não podia deixar de ser Deus, e não usou. Essa é uma sugestão. Volto a dizer, é uma sugestão, é uma colocação que está na mesa, que é a última pergunta que eu faço aí. Jesus, no céu, quando estava em Filipenses 2:6, em forma de Deus, 2:7, diz, ele aniquilou-se a si mesmo e fez-se em forma de servo, semelhante aos homens. Este aniquilar-se significa deixar os atributos ou só deixou a glória, trouxe os atributos, mas não usou? Esta é que me parece que é a conclusão, se não da nossa denominação, do pastor que escreveu o comentário. Ora, para mim, eu não encontro isso nem ser bíblico, nem ser lógico. Pela palavra que a Bíblia usa, pelos demais versículos que eu vejo, pela lógica que eu concluo, é que ele deixou. Se não todos, alguns. Alguns que permitam a ele também ser, pelo fato de ter sido encarnado, 100% homem, perfeitamente homem. Fecho com palavras simples, porque já estou aqui nervosa no melhor dos sentidos. Ao mesmo tempo, estou feliz com Jesus. Por quê? Porque a minha segurança e a minha âncora é na primeira palavra que eu já repeti 6 vezes, acho que eu não vou repetir mais não, né, irmãos? 7 já seria demais. Mas aquilo, irmãos, é a âncora da nossa fé.
Estes questionamentos são válidos. Você vê, durante a história, algumas pessoas questionaram, colocaram na mesa dos teólogos, será que não é assim? Explicou, será que não é como homem ou mulher? Eu ouvi um pastor brasileiro outro dia, que a tua irmã me perguntou uma coisa, e falou, é como homem e mulher. Eu falei, não, que isso? Quem falou isso, irmã? Aí lá o pastor falou, onde tá? Fui ver o vídeo. Aí nessa resposta, eu falei, não, isso aí tá, alguma coisa, não tá bem isso aí não é, e dei pra irmã a resposta certa. Fui olhar no Estatuto de Fé da Assembleia de Deus, e estava como eu expliquei, graças a Deus, falei, estamos numa mesma página aqui, tá tudo certo, né? No entanto, eu quero que nós entendamos uma coisa que é forte, mas teologia é coisa do homem, irmão. Todos nós questionamos, por quê? Porque a Deus aprove colocar estes conhecimentos assim, meio que escondidos, revelados, mas escondidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque coisas como essa nós podemos questionar sem ter uma evidência 100% da Bíblia. Agora, o que é necessário conhecer e evidenciado está aí para nosso entendimento. Assim que ninguém se abale na fé. E eu te peço, mais uma vez, terminando essa aula, meus queridos professores, não permitam que essas perguntas, essa resposta, abale a fé dos seus alunos. Tudo que eu falei aqui, seja entre mim e você. Não leve para a sua sala de aula. Agora, se você lê o que é noticismo, leia, irmãos. É o que eu disse, para ser sincero, eu vejo todas as letras, através da explicação do pastor, que ele quer defender a mesma verdade. Então, eu como professora, se o meu estilo de aula fosse ler a lição, eu não saltaria, porque para mim não está um erro. Você está entendendo? Um erro. Ou seja, ele sendo um herege, claro que não. Você está entendendo? Mesmo que seja o meu pastor que me explicou. O contrário. Não, nem um lado, nem o outro. Leia, irmão. Leia o que o pastor aqui, eu estou dizendo com todas as letras, né? Leia sem problema nenhum. Por quê? Porque não está indo contrário à nossa fé. Amém? Todo demais que nós falamos foi uma discussão livre, limpa, colocando a autoridade das Escrituras acima de todas as coisas. Nós fizemos aqui teologia. É o que os teólogos fazem. Nós somos humanos, não somos? Mas nós pensamos. E nós podemos ver uma coisa diferente e questionar. Quantos de vocês já numa aula de teologia ou numa aula de escola dominical, qualquer coisa, você teve uma dúvida? E fala, mas pastor, professora, por que a Bíblia diz isso aqui? Eu já tive muitas. Eu tenho certeza que você também. Amém? Então, vamos ancorar. Não permita trazer confusão à sala de aula. Amém? Se você não entendeu tudo que eu falei, fique com o que está aqui. Tá certíssimo, irmão. Tá certo? Não me tenha por mal. No entanto, eu não ficaria bem de terminar dizendo o contrário, porque esta é a realidade. Com isso, resumo que a teologia é coisa humana. Vamos nos ancorar na verdade da palavra de Deus e vamos sobreviver este trimestre. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que Deus ricamente abençoe você. Se você quer ouvir de uma aula simplificada, que eu não vou falar de nada disso, e volto a dizer até o que eu falei aqui, depois dos 3 tópicos, se você segue meu roteiro, meu pedido é que não passe para frente, a não ser que venha uma pergunta e que você concordou com a minha resposta e você queira aprender mais sobre isso, fique à vontade, quiser perguntar, fique à vontade, quiser saber algum texto bíblico que eu baseei alguma coisa, eu coloquei já alguns aí, fique à vontade, sem problema nenhum. No entanto, nós continuaremos, né? Até aqui, Senhor nos tem ajudado, entendemos que esta lição está verdadeiramente ancorada na palavra de Deus, assim que Deus abençoe você. Se quiser estar na classe simplificada, muito bem-vindo, com certeza vai ajudar e nós vamos trazer uma colocação bem diferente na classe para facilitar o ensino, porque falar disso aí, irmão, tá complicado. Eu espero em Deus poder ajudar em alguma coisa, que Deus ricamente abençoe, use, ajude a você a ser esta pessoa que traga a verdade simples aos nossos alunos da Escola Dominical, em nome de Jesus. Amém.